noite, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor esteja sobre todos vocês, sobre todos nós. Vamos abrir a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, em dois preciosos textos eu quero compartilhar com vocês. Eu acho que dá só a capinha. Eu sou bobo, não. Segurei o mais importante. Quero compartilhar com vocês o texto da palavra, o Evangelho que escreve Mateus, capítulo 25, versículos 14 a seguir. Nós vamos fazer uma leitura extensa, capítulo 25 de Mateus e versículo 14 a seguir. Muito bem, nós vamos na tela. Está desse tamanho a tela? Tem maior? Não sabe? Misericórdia. Eu não enxergo. Eu vou aqui na Bíblia, ok? Não que não seja a Bíblia lá, mas quem enxergar vai lá. E depois nós vamos ler Lucas, capítulo 19, do verso 11 a seguir. Vamos ler então Mateus 25, 14 a seguir. Diz assim: porque isto também é como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, os que receberam 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhes outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregastes a mim 5 talentos, e eis que outros 5 talentos que ganhei, eis aqui os 5 que ganhei com eles. E o Senhor lhes disse: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco fostes fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles ganheis outros 2 talentos. Disse-lhe o Senhor: bem está, bom e fiel, ó servo, sobre o pouco fostes fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeastes e ajuntas onde não espalhastes. E atemorizado escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse: mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse receberia o que é meu com juros. Tirai-lhes, pois, o talento e dai um ao outro que tem 10 talentos. Porque a qualquer um que tiver será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Alguém diz amém ou não? Amém. Vamos para Lucas, por favor, capítulo 19 do Evangelho de Lucas. Louvado seja o nome de Jesus. Lucas, capítulo 19, versículo 11 a seguir. Diz assim: e ouvindo estas coisas, ele prosseguiu e contou uma parábola, porquanto estava perto de Jerusalém e cuidava que logo se havia de se manifestar o reino de Deus.
Disse, pois, certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si o reino e voltar. E chamou 10 servos, deu-lhes 10 minas, e disse-lhes: negociai até que eu venha. Mas os seus concidadãos aborreciam-no, mandaram após ele embaixadores, dizendo: não queremos que este reine sobre nós. E aconteceu que, voltando ele, depois de ter tomado o reino, disse-lhe que chamasse aqueles servos a quem tinha dado dinheiro, para saber o que cada um tinha ganhado negociando. E veio o primeiro dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. E ele lhes disse: bem está, servo bom, porque no mínimo fostes fiel, sobre 10 cidades terás autoridade. E veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. E este disse também: sê tu também sobre 5 cidades. E veio outro dizendo: Senhor, aqui está a tua mina que guardei num lenço, porque tive medo de ti, que és homem rigoroso, e que tomas o que não pusestes e cega o que não semeastes. Porém ele disse: mau servo, pela tua boca te julgarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tomo o que não pus e cego o que não semeei? Porque não pusestes, pois, o meu dinheiro ao banco, para que eu, vindo, o exigisse com juros. Ou com juros? E disse aos que estavam com ele: tirai-lhes a mina e dai ao que tem 10 minas. E disseram-lhe: Senhor, ele tem 10 minas. Pois eu vos digo que a qualquer um que tiver, se lhe há dado, mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. E quando aqueles meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os diante de mim. Amém e amém. Senhor, essa é a tua palavra. A gente crê que o Senhor está aqui e que o Senhor vai falar no nosso coração o que a gente precisa ouvir. E tem coisas que nós precisamos ouvir e às vezes nós não queremos, mas o Senhor nos trouxe aqui para isso. E nós queremos estar prontos para atender o seu chamado, a sua voz. E queremos, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude, que o Senhor tenha a graça sobre nós, a sua boa mão esteja sobre nós, e nos abençoe de maneira singular, para a glória do teu nome. E ao seu povo, o Senhor estenda as suas boas e copiosas bênçãos nesta noite, dando-nos a abertura do nosso coração e da nossa mente para receber a tua palavra. E aqueles que creem nesta palavra dizem amém, amém. E amém. Mantenha a sua Bíblia aberta, por favor, e vamos falar um pouco sobre essas duas parábolas. Você precisa entender e deixar bem claro para você que parábolas, Deus te abençoe, pastor Alisson, parábolas foram coisas que Jesus ensinava para os seus discípulos. Instrução que Jesus dava por parábolas, ou seja, Jesus contava uma alegoria, uma história, para que os seus discípulos pudessem ter maior compreensão daquilo que ele queria falar. Então, parábolas é instrução, é capacitação para os seus discípulos. Parábola é tratamento para os seus discípulos. Veja que há duas parábolas muito semelhantes aqui: a do Evangelho de Mateus e a do Evangelho que escreve Lucas. Embora elas ambas se pareçam na sua composição, os resultados são totalmente diferentes. Embora elas se pareçam demasiadamente, a forma em que elas se completam, o texto, os dois textos, uma vez que estão paralelos, eles são totalmente diferentes. E eu queria discutir com vocês isso. Mateus 25:14. Veja o que diz lá. Vamos de novo lá em Mateus capítulo 25 e o verso de número 14. Deixa eu marcar aqui, porque eu estou sem a projeção hoje. Deixa eu marcar aqui. Vamos para Mateus capítulo 25 e o verso 14. Veja que Jesus conta a parábola dos talentos. Então ele diz, Jesus narrando: um homem que, partindo para fora da sua terra, chamou aos seus servos e entregou-lhes os seus bens. Repete comigo: chamou os seus servos. Fala mais alto: chamou os seus servos e entregou-lhes e confiou-lhes os seus, o quê?
bens. Verso de número 15: a um deu 5 talentos, a outro 2 talentos, a outro 1. Repete comigo: 5, 2, 1. Repete: 5, 2, mais alto por favor: 5, 2, 1. A cada um de acordo com o quê? Sua capacidade. Você pode repetir isso? Sua capacidade. Entenda que todos nós somos, perante a lei, somos todos iguais. Perante Deus, nós somos todos iguais. Porém, existem pessoas que desenvolvem sua capacidade de maneira diferenciada. E estas pessoas a quem Jesus chamou, ele na parábola, veja o verso 14, os chamou de servos. Chamou de servos. Então é possível ser servo do Senhor e ter capacidade de desenvolver e de transformar o que Cristo, o que Deus me dá, que Ele chama de possibilidades, ser um agente multiplicador e um autocapacitado por Deus para gerenciar e multiplicar aquilo que Deus me dá. Veja, tudo que Deus nos dá no reino, e quando eu falo tudo, é tudo: família, estou falando de saúde, estou falando de finanças, automaticamente estou falando de negócios, oportunidades de trabalho. Tudo que Deus nos dá, nós temos capacidade de multiplicar ou de perder aquilo que Deus nos deu. Vamos prosseguir o texto. O verso 15, ele diz que dá 5 talentos a um, a outro deu 2 e a outro deu 1, a cada um de acordo com aquilo que ele entendia. Se você ver no verso 14, você vai ver que Jesus chamou eles de quê? De servos. Então Jesus conhecia eles. Jesus sabia que eles tinham um nível de serviço a quem Jesus podia outorgar esses presentes, a quem Jesus podia outorgar esse privilégio. Agora vamos para Lucas, por favor, e veja o capítulo 19, o versículo 11. Vamos para Lucas, capítulo 19, o verso 11, diz assim, ele prossegue contando uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e cuidava logo que havia de se manifestar no seu reino. Verso 12, olha o que acontece. Ele disse: um homem de nobre nascimento, ele começa a contar uma parábola. Um homem de nobre nascimento foi para uma terra distante para ser coroado rei e depois... Vocês estão comigo aqui? Vamos junto? Olha lá, diga assim: foi. Mais alto: foi para voltar. Está muito quente o prédio? Está muito quente? Não? Tá bom? Que calor relaxa, né? Então vamos desligar, senão vocês ficam muito relaxados. Ok, então o que acontece? Aqui está quente pra caramba aqui sim. Ok, então veja bem, um homem de nobre nascimento foi para uma terra distante para ser coroado rei e depois voltar. Veja o verso 11, por favor. Ele sabe, veja que ele sabe que o seu reino, o reino do Pai, estava para se manifestar. Ele está falando sobre ele. Ele está dizendo deste rei que vai e depois volta, vai ser coroado e volta. Ele está contando sobre ele. E ele dá a sequência. Verso 12, começa a parábola. Um nobre de nobre nascimento foi para uma terra distante para ser coroado e depois voltar. Verso 13. Então chamou 10 dos seus quem? Vamos comigo, 10 dos seus quem? Servos. E lhe deu o que? 10 minas. Disse ele: façam esse dinheiro render até a minha volta. Vocês podem me ajudar? Diga: faça esse dinheiro render até a minha volta. Eu estou falando de dinheiro, eu estou falando de riqueza, estou falando de prosperidade, estou falando de saúde, estou falando de família. Repito, no reino tudo está explícito aqui. Então ele disse: façam esse recurso render, negociem isso
até que eu volte. Verso 14. Mas os seus súditos o odiaram e por isso enviaram uma delegação para lhe dizer: não queremos que este homem seja nosso rei. Veja, ele está contando a parábola. Há um homem de nobre nascimento que está indo, ele vai ser coroado rei, depois ele vai voltar, depois que ele for rei. Então há um tempo, há um espaço, há um processo. Só que entre ele ir e voltar, uma delegação dos seus súditos não aceita o reinado deste que vem para ser coroado e vai voltar, e diz: não aceitamos como nosso rei. Então ele volta antes do previsto. Então ele volta antes do esperado. O protocolo não vai ser tão longo como todos imaginavam. Ele voltou para sua terra. Ele volta porque foi rejeitado aonde ele haveria de ser coroado. Verso 15. Contudo, ele foi feito rei e voltou. Então mandou chamar os seus servos, a quem dera quê? A quem dera o quê? O dinheiro. Diga dinheiro, diga vida, diga saúde, diga família. Fala mais alto: recursos, oportunidades. Então ele chamou os seus servos, a quem deu tudo isso, a fim de saber o quanto tinha o quê? Olha para o seu irmão e diga: Deus quer lucrar com você. Vamos falar para ele: Deus quer lucrar com você. Aí você diz: mas como é que Deus quer lucrar comigo? Eu vou te explicar. Veja, Deus mandou seu filho para morrer numa cruz, para fazer o quê? Para ganhar uma família. Ele mandou um filho e ganhou quantos filhos? Só quem é filho fala alguma coisa aqui. Ele está com dupla intenção. Deus está intencionado a algo mais. Então veja, ele chama aos seus servos e começa uma sabatina. A sabatina se dá mais ou menos assim, verso 16. Olha o que diz: o primeiro veio e disse: segura, vai para Mateus novamente. Vai para Mateus novamente, por gentileza. Capítulo 25, versículo 14 a seguir. Veja o que diz. O verso 15: se ausenta para longe. Verso 16: e tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outro 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e o cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois, verso 19. Vamos ler juntos isso aqui? A versão está diferente, então vamos ler aqui, se você enxergar. Depois de muito tempo, o senhor daquele servo, juntos, voltou e acertou conta com eles. Veja que o tempo é diferente. Uma parábola tem efeito para a eternidade. Uma parábola tem efeito para a eternidade. Uma parábola tem efeito para a eternidade. A outra palavra tem efeito imediato. É para agora. Uma parábola, Jesus está lançando a sua palavra para o final. O resultado vai ser no final. Vocês estão granjeando, vocês estão semeando, vocês estão plantando, negociando, vocês estão fazendo a vida, tal. Mas vai chegar um dia que vocês vão ter que chegar perante o dono da sua vida, da nossa vida, e vai ter que dizer para ele: Senhor, o Senhor me deu isso e está aqui o que o Senhor me deu. Ou você vai entregar a sua vida acabada, arrebentada, ou você vai entregá-la multiplicada e abençoada. Uma parábola termina na eternidade. Outra parábola tem o seu tempo imediato. Por que, pastor? Porque uma parábola, Bruno, Deus está remetendo através de Cristo à eternidade, o final. O resultado dessa parábola é também o resultado da nossa vida eterna. Servo bom e fiel entra
no gozo do seu senhor. O outro, ele diz, vai ser lançado para um lugar aonde há pranto, choro, ranger de dentes. E aí ele está se referindo ao inferno. A outra parábola, ele está falando, governe. Oh, aleluia. Eu vou de novo. Ele está falando, na outra parábola, ele está dizendo, governe cidades, nações. Ele não está falando de eternidade, ele está falando de governo. Repete comigo, governo. Fale mais alto, por favor, diga governo. Deus está falando que existem duas etapas. Primeira, uma parábola referindo-se ao final da nossa vida, mas outra parábola referindo-se à nossa vida agora. Veja que ambas têm as mesmas sequências. As duas, presta atenção, as duas Jesus chama os seus de servo. As duas o Senhor chama eles de pessoas de confiança, porque entrega, o dono entrega o que é dele para essas pessoas. E as duas parábolas têm a mesma opção de gerenciar e administrar bem aquilo que Deus deu a eles. Uns fazem bem e outros fazem mal. E eu vou começar a aplicar as duas parábolas. Primeiro, em uma parábola, a de Mateus, no capítulo 25, Jesus está falando do futuro. A do evangelho que escreve Lucas, Deus está falando de governo, de domínio, desse tempo em que nós estamos vivendo, pois se aplica a nós. Então veja, aqui há uma proporção profética. Por que há uma proporção profética? Porque no reino de Deus, o número 10 é plenitude. Repete comigo, plenitude. No reino de Deus, o reino de Deus é a plenitude. Paulo fala que na plenitude do reino de Deus, o reino de Deus é pleno. Então o número 10 está falando de plenitude. Dentro desta plenitude, Deus dá aos seus por igual. Todos nós nascemos, desculpe a expressão, careca, nu e que mais? Banguela. É essa que é o ditado. Nós nascemos como? Carecas. Alguns não nascem tão carecas, já nascem meio peludo, né? Tem uns que nascem já meio cabeludo. Mas nós, na grande maioria, nascemos careca, nu e banguela. Mas quando nós nascemos, no reino de Deus, número 10, plenitude, Deus nos dá coisas. E Ele diz, eu estou te dando tal coisa, fulano, e eu quero que você pegue isso que eu estou te dando e multiplique. Vou bagunçar as notas aqui dos irmãos. E você multiplique. Vai chegar um tempo que você vai ter que prestar contas. Então veja só, a do evangelho, preste bastante atenção, a do evangelho que escreveu Mateus, Jesus está fazendo o quê? Jesus está falando o quê? Que a nossa vida, quando nós nascemos com um propósito eterno. Deus está dizendo assim, ó, você nasceu agora, mas daqui a 30, 40, 60, em alguns casos 80, em alguns casos 90, você vai morrer. E quando eu pedir contas para você na eternidade, eu preciso saber o que é que você tem para me dar. Eu preciso saber o que é que você fez com o que eu te dei, porque oportunidades eu dou para todos iguais. Como assim, pastor? Eu não acredito que oportunidades nós temos iguais. Sim, nós temos como vida oportunidades iguais. Ninguém aqui pode dizer que vai viver mais tempo do que eu. Ninguém aqui pode dizer, mas pela lógica o senhor vai viver mais menos tempo. Não podemos dizer, porque Deus sabe a respeito do nosso futuro, mas Deus nos deu vida por igual. Oportunidades aparecem todos os dias para nós. Nós decidimos o que fazemos com ela. Veja
que nós decidimos fazer com as oportunidades que Deus nos dá o que nós queremos. O exemplo disso é clássico. Jesus está dizendo, Mateus 25: eu dei para estes que eu chamei de servos. Verso 16, vamos juntos aqui. Ao que deu, verso 16 de Mateus, ao que deu, a um deu 5 talentos, ao outro deu, volta o verso 14, verso 14, 15, por favor. Vamos ler juntos. Aos de 5 talentos, a um deu 5 talentos, juntos, a outro 2 e a outro 1, a cada um de acordo com a sua. Em seguida, lê mais alto. Em seguida, agora começa a ler o versículo 16. Vamos. Ora, o que havia recebido saiu quando? Saiu quando? Saiu quando, gente? Imediatamente. Imediatamente. Por quê? Porque ele sabe que no reino, uma das coisas que você não pode perder é tempo. Amém. Não posso perder tempo. Porque ele me deu talento, ele me deu capacidade, ele me deu. E outra coisa, veja o texto, o devagar que eu preciso pregar. Ao que deu 5, saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais. Quanto que esse multiplicou? 100%. Quanto que multiplicou? 100%. Estamos aqui? 100%. Agora olha o outro, 17. Também o que tinha 2 talentos ganhou quanto? Quanto que esse multiplicou? 100%. Isso quer dizer o quê? Deixa eu falar daqui um pouco. Verso 17. Mas o que tinha recebido 1 saiu também como os outros saíram. Também foi rápido como os outros também foram rápidos. Cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Como que se Deus fosse ignorante a ponto de não saber dizer para ele: vai e esconda isso para mim, porque eu não sei onde me colocar. Você acha que Deus pegaria a gente, entre todos nós que estamos aqui, para um daria algo, outro algo, e para um daria algo e dissesse assim: ó, eu estou dando esse algo para você, mas eu sei que você é incompetente, eu sei que você é incapaz, eu sei que você vai esconder. Como eu não sei aonde eu posso esconder esse talento, eu vou colocar em você, porque eu sei que você é um 007, você vai saber esconder isso. Você acha que Deus depositaria algo em nós para nós escondermos? Então será que Deus daria uma oportunidade para mim de pastorear? Para eu ser uma luz debaixo da mesa ou debaixo da cama? Será que Deus me faria um empresário para eu ser um homem endividado, acabado, envergonhado? Não! Deus, se é Deus que deu, é porque Ele sabe que você tem poder multiplicador dentro da sua vida. Deus te deu família porque Ele sabe que você tem poder de multiplicar. Você sabe que o mundo oriental entendeu essa palavra como poucos. Porque os árabes, o mundo islâmico, entenderam que a reprodução, e aqui é literal, que a alta reprodução de filhos faz que se perpetue sua ideia, faz que se perpetue sua ideologia, a filosofia de vida que eles têm. É por isso que eles estão acreditando que o planeta Terra em pouco tempo será islâmico, pela alta capacidade de reprodução. E eles têm 10, 7, 20, quantos filhos puderem ter, eles têm. É, pastor, mas na vida não é bem assim. Tanto rico como pobre pensa desse jeito no mundo deles. Nós não pensamos assim, por quê?
Porque nós, quando vamos ter um filho, nós pensamos primeiro no quê? Se temos condições para criar. Será que eu vou ter dinheiro? Será que eu vou ter recursos para poder dar mamada, leite para essa criança? E como geralmente a situação está apertada, o que a gente faz? Vamos segurar. Esse ano não, ano que vem. Outro ano. Aqui uns 2 anos, quando o negócio melhorar. E o negócio não melhora. O negócio não melhora. O negócio não avança. O negócio não reage. Precisava de um oficial lá no lobby. O negócio não funciona, o negócio não avança. Agora presta atenção, por favor. Só um, irmãos. Olha para cá, tá tudo certo. Olha para cá. Vou dar todos lá. Vamos lá. Então, Deus me dá, diga comigo, Deus me dá coisas. Fala mais alto, Deus me dá coisas. Segundo, fala mais alto, segundo a minha disposição de exercer a minha capacidade. Agora veja, para um deu 5, para um deu 2, para um deu 1. De quem Jesus esperava mais? De quem deu Jesus? Está falando uma parábola. De quem Deus esperava mais? Do que ganhou 5? Do que ganhou 2? Ou do que ganhou 1? Me ajuda. 1, 5, 2, de todos? De todos? Deus esperava o mesmo de todos? Estão confusos? Vamos juntos? De quem você acha que Deus esperava mais? A quem deu 5? Lembre-se que é segundo a capacidade. A que deu 5, a que deu 2 ou a que deu 1? Diga. 1, 5. Quantos creem que é o 5? Quantos creem que é 1? Por que você crê que é 1? Ou porque o outro levantou a mão também? Hã? É como mais um levantou a mão, levantou a mão. Pode falar, hã? Mais tempo para se dedicar a um só. Gastaria mais energia, né? Teria capacidade de ficar muito mais. Vamos entrar num acordo? 5 ou 1? 5 ou 1? Sim. Por que 5? Deu mais para ele? Ele tem maior capacidade? Vocês acham isso? Não, já mudaram de ideia? Depende da minha tonalidade de voz. Quantos acham que é com 2? Ninguém mexeu com 2. Hã? Pensa comigo. Jesus chama você para uma obra. Jesus chama você e diz assim: fulano, Joaquim, Pedro, Manuel, eu estou te dando 5 oportunidades. Quantas oportunidades? 5. Aí chama a Maria, ou Pedro, ou João e diz: João, eu estou te dando uma oportunidade. Ele espera mais de quem? De quem ele deu 1. Eu vou te explicar por quê. O de 5, listen. O de 5 tem 5 chances de acertar. É porque ele foi percebido que precisa mais do que uma oportunidade. Mas ao que recebeu 1, encontrou nesse a capacidade de fazer com 1 o que aquele que levou 5 talvez não conseguiria fazer. O de 5 tem 5 justificativas. O de 5 tem 5 oportunidades para dizer: mestre, o senhor me deu 5, mas eu trouxe 9. O senhor me deu 5, eu trouxe 6. O senhor me deu 5, eu trouxe 7. Ou o senhor me deu 5 e eu perdi só 1. Mas aquele que deu 1, Jesus estava esperando dele o quê? A alta capacidade de não jogar uma oportunidade fora. Nós somos peritos em jogar oportunidades no lixo. Por quê? Ou porque recebemos mais do que uma, ou porque não valorizamos a
a única oportunidade que nos foi conferida. Mas alguém vai pagar a conta. Alguém vai ter que pagar a conta disso. Veja que o resultado dessa parábola, ela é imediata. Repete comigo, imediatamente. Fala mais alto, imediatamente. Vai para Lucas, por favor. Veja que a outra tem uma inferência, tem um toque diferenciado. Veja que a outra tem um toque, uma textura diferenciada. Verso 11. Ele sabe que o seu reino precisa estar próximo para se manifestar. Verso 17. Ele fala que um homem nobre sai para uma terra remota a fim de tomar para si o reino e depois voltar. Chama 10 dos seus servos, deu-lhes 10 minas. Quantas minas ele deu para esses servos? Vamos. Lucas 19. Lucas hoje está com a atenção toda, né? Estou chamando o teu nome muitas vezes. Toda vez que eu chamo Lucas, ele levanta a cabeça. Muito bem. Lucas 19, verso 13. Vamos ler. Isso, pode. Isso, 13. Então chamou quantos? 10. Isso quer dizer o quê? Plenitude do reino. E chamou quantos? 10 dos seus servos. E lhes deu o quanto? Vocês podem me ajudar? Quantos? 10. Chamou seus servos e deu o quê? 10 minas para eles. E o que é que ele diz? Façam esse dinheiro render até a minha volta. Verso 14. Mas os seus súditos odiaram e por isso enviaram a delegação para dizer: não queremos este homem que seja rei por nós. Verso 15. Contudo ele foi feito rei e voltou. Então mandou chamar os seus servos, a quem dera o quê? A fim de saber o quanto tinha. Verso 16. O primeiro veio e disse o quê? Senhor, leia junto por favor. A tua mina rendeu outras 10. Quantos por cento esse cidadão multiplicou? 100%. Agora veja o outro. Muito bem, meu bom servo, respondeu seu senhor, por ter sido confiável no pouco, governe sobre 10 cidades. Veja, volta para mim. Veja que o resultado desta palavra é governe sobre o quê? Não, você fala mais, diga governe. Eu vou falar mais baixo. Governe sobre 10 cidades. O que eu preciso colocar uma coisa? O que Deus está dizendo? Ele está dizendo que a sua capacidade de fazer aquilo que Deus te deu para fazer aqui na terra vai gerar privilégios para você aqui na terra. Amém. Eu vou de novo. Eu trabalho para o Senhor porque eu quero ganhar o céu. Irmão, todo mundo quer ganhar o céu. Quem quer ganhar o inferno aqui? Levanta a mão. Nenhum. Quantos querem ganhar o céu? Diga, eu quero. Não, Jesus, eu quero. Amém. Então nós estamos trabalhando para ganhar o quê? Nosso alvo é o céu. Mas nós precisamos da terra, sim ou não? Sim ou não, gente boa? Sim. Precisa comer, vestir, beber? Sim ou não? Sim. Fazer uma viagem de vez em quando? Ter um passeio? Comprar uma roupa? Comprar uma casa? Comprar um carro? Sim ou não? Sim. Ou eu estou falando só com anjos aqui? Que não come, não bebe e não veste. Só bate asa 24 horas. Estou falando com o ser humano aqui. Então diga assim, é comigo essa palavra. Então é com você que Deus está tratando hoje. O que é que você tem? O que é que você tem feito com o que Deus te deu? Uma é a capacidade de jogar oportunidades fora. Outra é dizer, Senhor, o Senhor me deu, eu quero honrar o que o Senhor me deu. Porque a minha fidelidade com aquilo que Deus me deu vai me fazer, repete comigo, governar. Não, fala mais alto, governar sobre a quantidade que eu multipliquei. Talvez 5 vai pegar essa palavra, mas com 5 aqui bombado eu consigo fazer muita coisa aqui nessa casa. Governe sobre 10 cidades. Veja,
dificuldade para você. Você fez o quê? Senhor, o Senhor me deu 10 vezes. Sim. O Senhor me deu, e eu rendi mais 10. Você rendeu mais 10? Uau, o negócio funcionou com você. Sim. Então é o seguinte, servo bom e fiel, entra no gosto. Não, ele não está dizendo isso. Ele diz, servo bom e fiel, eu vou te dar 10 cidades para governar. Porque você mostrou capacidade de governo. Você mostrou capacidade, que sabe fazer com pouco, muito. Você mostrou que no meu reino eu posso te abrir as mais poderosas portas dos céus, que você não vai se corromper e nem se estragar. Se você fez isso com 10, imagine com 10 cidades que eu der para você governar. Alguém recebe essa palavra? Diga, eu estou a fim de receber essa palavra. Amém, irmão? Agora veja, o que me parece estranho é que nesse versículo do 17 e seguir, veja o 18. Veja o 18. O segundo veio e disse, Senhor, a tua mina rendeu 5 vezes. Quantas Deus deu para ele? Quantas Deus deu para ele? Vamos lembrar? Quantas? O Senhor deu 10. E ele trouxe quanto? 5. Ele diz, a sua mina rendeu? Quantos por cento esse aqui rendeu? 50%. Olha o que diz mais, verso 19. O Senhor respondeu, também você encarregue-se de 5 cidades. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Diga assim, aleluia. Aleluia. Você crê nessa palavra? Diga, eu creio nessa palavra. Só quem crê, levanta a mão, diga, eu creio nessa palavra. Diga, em nome de Jesus, eu creio nessa palavra. Ele está dizendo, eu estou te dando autoridade sobre 5 cidades. Deus não vai dar 6 cidades para aquele que tem capacidade de cuidar de 5. Deus não vai dar 10 cidades para quem não tem capacidade para cuidar de 10 cidades. Você imagina Deus dando 10 cidades? Pense como governo. Eu sou governante, Deus me dá 10 cidades, e em 1 mês, em 2 anos, em 1 ano, como é que estará a cidade? Uma bem guardada, bem cuidada, sinalizada, arborizada, limpeza. Mas as outras, cheia de lixo, cheio de roubo, e você descontrolado, dizendo, mas porque eu tenho capacidade para uma cidade. Como é importante descobrir aonde você pode exercer a sua capacidade. Aonde, Senhor, o Senhor me deu, eu falo 3 línguas. Uma extra que não é muito usada no reino da terra. Mas eu falo 3 línguas. Senhor, o Senhor pode me usar essa? O Senhor me deu 3 línguas, eu posso, 3 idiomas. Eu posso usar isso. Você imagina, eu pego o Magu, que é um perito na área musical, que toca mais ou menos, e eu digo para ele assim, você vai ser mecânico de carro, eu quero ver suas mãos cheias de graxa, não tenho nada contra mecânico, entenda o que eu vou dizer aqui. Eu estou pegando alguém de uma área e colocando numa área que não tem nada a ver. É a mesma coisa de eu pegar o mecânico e dizer, lava as mãos, vai tocar piano. E ele diz, não vai. Saber reconhecer que não tem. Mas saber identificar no reino de Deus e no reino humano aonde que você é eficiente. Aonde que você pode multiplicar. E aqui eu entendi 2 coisas. Que no reino de Deus eu posso multiplicar. Que no reino de Deus me deu oportunidades. Não é para eu ser envergonhado, mas sim para eu ser abençoado. E as pessoas reconhecerem que Deus está na minha vida, está na minha história, está na minha família. As pessoas dizem, eu não quero contratar mais crente, porque crente é vagabundo, porque crente é preguiçoso, porque crente chega atrasado, porque crente não cumpre horário.
Contrate um cristão, porque você não vai ter problema com horário, você não vai ter problema com falta, você não vai ter problema com nada que não seja justificado, porque ele reconhece aonde ele pode multiplicar. Às vezes você diz: por que aquele cara da minha empresa prospera e eu não? Você precisa ver. A Bíblia diz que o povo sem luz, sem Deus, é mais prudente do que nós. Estava lendo um livro de um empresário muito bem sucedido, cristão, e ele diz: eu tive que mudar a filosofia do meu trabalho para poder receber os meus funcionários, porque eu tive que primeiro ensinar meus funcionários como o reino de Deus se estabelece, e depois eles se tornarem funcionários da minha empresa. Caso contrário, a minha empresa ia à falência, porque nós somos cheios de manias de espiritualizar as coisas e dizer é diabo e é Deus. Isso é de Deus, isso é do diabo. Esse patrão pegando meu pé é do diabo. Mas se você cumprisse as normas, os horários, ele ia olhar para você e vai dizer assim: você é crente, né? Sou. Interessante. Ó, interessante. Mas em nome da nossa fé, alguns com fé demais, que mal cheira, quer fazer coisas e depois culpa o diabo, e não tem nada a ver. Isso tem a ver com você. O que Deus te deu, você tem que ter capacidade de multiplicar ou de perder tudo. E sabe qual é a recompensa? Falando em reino, veja o verso 20. O verso 20 diz: então veio outro servo e disse: Senhor, aqui está a tua mina. Eu a conservei. Senhor, não está intacta. Ó, está um brinco. Está guardada, lindíssima, do jeito que o Senhor me deu. Eu guardei num pedaço de quê? De pano. Está bem guardadinho. E aí Jesus diz uma coisa na parábola. Olha isso aqui, e aqui está o néctar dessa mensagem. Ele diz, verso 21. Ele diz: por que você, verso 21, por favor. Verso 21. Opa! Se eu pedir mais uma vez, maximiza mais ainda. Tive medo. Agora dá para todo mundo ler, vamos lá? Tive medo, porque és homem severo, tira o que não pusestes e colhes o que não plantastes. Agora veja o verso 22. O seu Senhor respondeu: eu vou julgar você pelas suas próprias palavras. Não adianta a gente dizer que não sabe fazer o que é. Aqui está frio, lá está quente. Não adianta dizer que a gente não sabe. Eu não sei o que. Não, a gente sabe o que tem que fazer. A gente sabe que tem que ser fiel. A gente sabe que tem que ser fiel. Eu falando com um católico, ele mostrando para mim a fidelidade que ele tem naquilo que ele crê. Esse final de semana, no impacto, uma pessoa, um católico, falou assim, enquanto ele é católico, ele disse assim: o verdadeiro católico é fiel nos dízimos, nas ofertas, no trabalho voluntário, fiel. E você fala: eles são mais prudentes do que nós. Nós sabemos o que temos que fazer, nós sabemos o que é certo, mas está na nossa mão o multiplicar ou não. E aqui eu vou parar para pensar com vocês. Então não é Deus que multiplica em nós. Não é Deus que vai multiplicar. Deus nos dará direção e estratégia para a automultiplicação. Ele vai nos prosperar, vai nos abençoar, mas está nas minhas mãos o multiplicar. O Senhor me deu, eu vou fazer valer isso. Por nossas ninguém pediu para ele falar: eu sei quem tu és, eu sei que o Senhor planta onde não colhe. Ele falou assim: pelas suas palavras, você sabe quem eu sou,
pelas suas palavras eu vou te julgar. E olha o que ele diz. Isso aqui foi palavra de Jesus. Chamou ele de servo mau. E o verso 23, ouça por favor, vamos ler juntos por favor. O verso 23. Vamos juntos. Então, por quê? Vamos de novo? Segura para mim, o que ele diz assim? Então, por que não confiou o meu? A quem? Vamos de novo? Alguém pode ler comigo mais forte? Por que não confiou o meu? É teu ou dele? É teu ou dele? Tudo que temos é de quem? É dele ou teu? Tua saúde é tua, tua vida é tua, teu dinheiro é teu, tua paz é tua, tudo é dele. Ele está dizendo: por que você não pegou o que eu te dei? E não confiou a quem? Aos bancos. O que quer dizer isso? Por que você não pediu ajuda? Por que você não pediu ajuda? Pastor, minha família está desgraçada, não sei o que fazer. Por que não pediu ajuda? Por que não comprou livros? Por que não pediu conselhos? Porque nós achamos que sabemos resolver tudo sozinhos. Meu filho parece uma criança problemática. Pede ajuda, pede conselho, vai atrás de quem pode ajudar. Aqui está falando do banco. Aqui está falando, vai pedir ajuda. Alguém que pegue o teu problema e diga assim: pode ficar tranquilo, que o mínimo que você vai sair daqui sem perder nada, ainda vai render um pouquinho para você devolver para o seu Senhor. Peça ajuda. Jesus está dizendo: por que você não foi ao banco? Tem muita gente que está viva porque pediu ajuda. Tem muito casamento hoje em pé porque pediu ajuda. Tem muito filho que hoje está dando gosto para o papai porque o pai pediu ajuda. Vai ao banco, pede ajuda. Sabe qual é o nosso problema? Achar que o nosso líder de célula não tem capacidade para resolver. Achar que o nosso líder não tem capacidade, coitadinho, é muito fraco. Ele é tão fraco quanto você, mas ele está multiplicando o que Deus deu. Amém. E nisso tem um alto valor no reino de Deus, porque a Bíblia diz que é o que multiplicou. Deus está dando cidades para governar. Eu estou dizendo uma coisa: você cuida do que é de Deus, Deus cuida do que é teu. E quando você cuida do que é de Deus, a prosperidade de Deus toma conta da sua vida em todas as áreas. Checa o que está errado aí. Não adianta você viver uma vida dizendo: não, vai dar certo, daqui um pouquinho vira, daqui um pouquinho vira. Vai virar quando você acordar e dizer: peraí. Uma irmã disse para mim assim: pastor, minha família, uma desordem, mas eu comecei a procurar informações, a ler livros, a ouvir a palavra, pedir conselhos para outras mães que tinham filhos na mesma idade. Comecei a ouvir fulano de tal, mestre na área familiar. Comecei a ouvir fulano de tal, outro grande pastor na área familiar. Recebi oração, recebi ministração. Eu pedi ajuda: pastor, meu problema está resolvido. Capacidade de pedir ajuda. O namoro não está bom? Pede ajuda. É melhor confessar uma tentação do que uma queda. Pede ajuda. Vai ao banco, pede ajuda. A vida não está boa. Você está sentindo que Satanás tem tomado conta da sua vida? Pede ajuda. Quantas vidas sendo dominadas pelo diabo? Domingo, se nós estivéssemos aqui, estivéssemos um pouco mais descansados, para poder orar por todas as pessoas aqui, não ia caber. O horário não ia dar tempo de orar pelas pessoas. Tanta gente oprimida pelo diabo, presa pelo diabo, gente que ficou possessa por demônios. Pede ajuda. Pede socorro. Diga: eu preciso de ajuda. Estou sentindo que o diabo está entrando em alguma área na minha vida. Pede ajuda. Porque o dono da obra e da tua vida vai querer prestação de contas. Alguém vai ter que pagar. Não, mas eu vou na igreja. Não é suficiente. Mas eu também disse: não é suficiente. A nossa vida tem que estar, veja, um é no futuro, outro é imediato.
imediatamente. Isso quer dizer que 24 horas, todos os dias, Deus tira algo de alguém e coloca para alguém. Quer ver que eu vou provar isso? Coloca de novo, tira o avivamento aí para mim. E bota o versículo, que eu não sei nem que número, acho que é o 23. Aleluia. Enquanto isso, vai dando glória a Deus, aleluia. Vai voltar, tudo bem, não tem problema. Fica lá em cima. Tem aqui. Oh, isso aqui tá maravilhoso. Verso 23. Por que você não confiou no meu dinheiro no banco? Vamos repetir. Então, repetir comigo, junto, vamos ler junto. Então, por que não confiou no meu dinheiro ao banco? Assim, quando eu voltasse, o receberia com juros. Verso 24. Eu quero que os corajosas leiam aí. E disse aos que estavam ali: mas tem para quem? Por que ele não deu para o que tem 5? Porque nem os 5 fez o que tinha que fazer. Fez pela metade, 50%. Mas aquele que fez por 100% recebeu mais do que 100%. Você não viu, eu vou repetir. Aquele que fez 100%, além de receber a bênção de Deus, ainda recebe uma transferência de riquezas que ele nem sabia de onde vinha. Alguém crê no que eu estou dizendo aqui? 24 horas, diga comigo, 24 horas. Deus tira coisas de pessoas e coloca em outras pessoas. A minha pergunta é: Jesus está tirando hoje de você, ou Ele está colocando algo em você? Você tem que entender isso. Eu estava na fila em Portugal, na fila do aeroporto, dizendo: Senhor, quebrado, tinha saído aqui de madrugada, pregado no culto, e tinha saído de madrugada. Então eu tinha dormido, chegado 4 horas da manhã. Fui pegar o avião 4 horas da manhã para Portugal. O avião demorou 2 horas, fiquei 2 horas mais. Quebrado, chegando, e ainda para o Brasil. Quebrado. E eu estava lá, sentado na cadeira. Quebrado. Cansado. E eu estava indo para participar da convenção naquela época. E na fila, enquanto eu estava esperando para entrar no avião, a moça falou, pegou meu passaporte, pegou meu ticket e disse: "Cara, um pouquinho." Foi lá e falou: "Nós trocamos o seu bilhete." Aí, você já pensa que é prova. Falou: "Pronto, é luta, senhor, enrosco, é laço. O senhor vai de executiva." Aí eu fiquei penalizado, porque do Brasil a Portugal ao Brasil é 6 horas e meia. Tinha que ser 11 horas. Eu falei: "Mas tá bom, senhor, não vou reclamar não. Já vai 6 horas tudo de... miserável, recebe a bênção, já reclama." Aí eu fiquei pensando: alguém pagou aquela executiva. Alguém não viajou. E eu viajei no lugar dele. A transferência de riqueza. Parece que Deus, como um pai, olha de cima e fala: "Que coisa bela, olha que coisa maravilha." Olha ele lá, se alegrando com aquilo. Uma irmã foi comprar uma casa nos Estados Unidos. Quando ela chegou na casa, foi uma casa de repossession. E aí, quando ela chegou na casa, ela pagou muito barato na casa. E quando ela chegou na casa, a casa estava toda esburacada. Mas ele não tinha, segundo a informação dela, não tinha separação de 2, 3 dedos, que não tinha buraco. Porque a pessoa que perdeu a casa falou: "Não vou ficar." E quem ficar, tipo assim, o governo, o banco, não vai ter essa casa. E ele martelou toda a casa por dentro. Quando a irmã comprou, num preço barato, a casa, e entrou e viu a casa toda esburacada, falou: "Meu Deus, é muito buraco. O que me disseram que é muito buraco. Coisa de leilão, é muito buraco. Senhor, eu vou ter que construir essa casa inteira por dentro." A pessoa que a levou se sensibilizou. E ela não acreditava naquilo que viu. Um americano, rico, falou para ela: "Escuta, senhora, eu vou resolver seu problema." Fez contato, 1 semana depois, ou 4, 5 dias depois, aquela irmã que tinha comprado aquela casa, toda esburacada, agora recebe um bônus.
o bônus para ela reformar a casa. E o bônus que ela vai reformar a casa é o que ela havia pago na casa. Ou seja, entra para morar de graça. Glória a Deus. Pastor, mas o que é isso? Isso é aquela coisinha que acontece, alguém infiel, Deus tirando e colocando na tua conta. Não sei se você crê nisso aí, só sei que eu creio pra caramba nessa palavra e eu tomo posse dela. Tem muita gente que não acredita que aparece dinheiro em conta. Eu posso dizer para os senhores, aparece sim. Muita gente que não acredita que encontra dinheiro, eu digo para os senhores, encontra dinheiro sim. Mas não só isso, oportunidades maravilhosas que Deus colocou na mão de um, e esse um não valorizou, perdeu. Alguém vai ter que ter. E quem Deus vai procurar? Ao que foi fiel no pouco, sobre muito Deus vai. Alguém recebe essa palavra? Diga em nome de Jesus, eu recebo essa palavra. Você toma posse dessa palavra? Você vai aplaudir a Jesus, aplauda direito. Você toma posse dessa palavra. Seja fiel. A sua infidelidade em tudo vai te levar futuro, inferno, presente, a perder o que tem. Eu conheço gente que amanheceu, termo figurado, rico e dormiu pobre. Mas eu também conheço gente que foi fiel a Deus e no momento da privação o Senhor fazia assim, ó, o sopro dele, e entrar a providência. Eu fui casar, não tinha nada. E eu sempre gosto de contar esse testemunho. Mas eu tinha uma coisa, fidelidade com Deus. Deus olhou para mim e falou, eu vou abençoar você. E me abençoou. Gente, não é uma questão de dizer, eu não acredito nisso. Isso é a palavra de Deus. Sua fidelidade em tudo. Pastor, mas eu não consigo 100%. Eu consigo 80%, eu consigo 50%. Se Deus visse que você não é capaz de ser, Deus não te daria. Ele só te deu porque Ele achou que você é capaz. Alguém capaz de receber essa palavra, diga em nome de Jesus. Eu recebo essa palavra. Seja fiel. Seja fiel. Pastor, mas as pessoas não estão sendo. Não interessa se as pessoas não estão sendo. O que importa é que você é. Eu sou fiel. A mulher de Jó foi fiel? A mulher de Jó foi fiel? Não. Amaldiçoa o teu Deus e morre. Ela não diz amaldiçoa o nosso Deus. Ela disse amaldiçoa o teu Deus e morre. Ele disse, como Nécias fala, foi Ele que deu, foi Ele que tirou. Bendito seja o nome dEle. Mas eu sei que por fim Ele se levantará e vai fazer coisas extraordinárias na minha vida. Ouça o que eu vou te dizer. Deus deu em dobro o que Deus permitiu que o diabo tirasse. E não só isso, as únicas mulheres, fora a de Mateus capítulo 1, da genealogia de Jesus, as únicas mulheres que foram colocadas nos testamentos de Israel foram as filhas de Jó. E lá está escrito, as segundas filhas de Jó eram tão lindas, eram preciosas, e os seus nomes estavam escritos lá. Está todos os nomes das filhas de Jó. A tua fidelidade vai fazer que até a lei seja mudada ao teu favor. Alguém crê no que eu estou dizendo aqui? Diga amém. É a tua oportunidade hoje de você dizer, muda a minha história, muda a minha vida. O que é infidelidade? Infidelidade é fazer o errado quando você sabe o que é certo. Infidelidade não é na ignorância. Infidelidade é quando você sabe. Deus te deu um talento. Tem gente aqui nessa casa, e dessa casa eu posso falar, pois é nela que eu pastoreio. Tem gente com talentos maravilhosos,
mas que está colocando num lenço, que está colocando na terra, dizendo: não, deixa lá, daqui uns dias, daqui um tempo, ninguém sabe a hora que o dono da obra vai voltar. Ninguém sabe a hora. Ele pode chegar hoje à noite e dizer: o que é que você fez com aquilo que eu te dei? Aquela voz bonita que eu te dei: Senhor, cantei no banheiro. Quem você ganhou? O sabonete, a patente, Então, vem aqui. Você foi infiel naquilo que eu te dei. Tem um lugarzinho para você aqui, ó. Se for hoje, qual é o tratamento? Tira tudo dele e coloque em alguém que está sendo fiel. Se for no futuro, lançai-o para um lago onde há desespero e ranger de dentes. Se você quiser aceitar essa palavra, você aceita. Se não quiser aceitar, o problema é seu. Essa é a palavra da quinta-feira. Deus falou comigo. Eu espero que Ele tenha falado contigo. A gente precisa mudar, porque não é agora. Não pensa que a tua vida se resume em hoje. Tua vida é para daqui um pouco. A tua vida vai se definir daqui um pouco. A qualquer momento pode acontecer uma virada na tua vida. Alguém crê nisso ou não? Uma virada extraordinária. E você diz: pastor, mas não estava nem orando por isso. Não é a tua oração, é a tua fidelidade. Pastor, eu recebi uma bênção que eu tenho que ser honesto, nem orando eu estava, mas recebi pela tua fidelidade. Servo bom e fiel. No pouco fostes fiel, sobre o muito. E não adianta ficar com dó, não. Deus tira do injusto e transfere do justo. Não adianta ficar com dó. Não é cobiçar a bênção dos outros. Deus tira do vizinho e dá para mim. Tira aquele carro do vizinho, Senhor, ele é ímpio. Talvez ele é mais puro do que você, porque dentro da ignorância dele, do ímpio que ele ainda é fiel aos princípios. Deus não olha como a gente olha. Deus olha diferente. Vamos falar com Deus? Feche seus olhos e vamos conversar com o Pai. Senhor, ajuda a gente, Pai. Senhor, nós temos roubado do Senhor. Essa é a verdade. A gente acha que sabe alguma coisa, mas não sabe nada, Senhor. A gente quer resolver com a nossa força, com o nosso jeito. Senhor, a nossa família depende da minha conduta, eu sei disso. O sucesso da minha casa depende da minha conduta, da conduta da minha esposa, da conduta dos meus filhos. Por isso, Senhor, derrama fidelidade sobre a minha casa. Ajuda a gente, Senhor. Se eu quero ser fiel um pouco, eu quero ser fiel quando as coisas são difíceis. Senhor, eu acredito em transferência de riquezas, Pai. Eu acredito que o Senhor pode pegar, e porque alguém foi fiel, o Senhor se mover. Tira todo o nosso orgulho, Senhor. Senhor, se temos falado mal das pessoas por detrás, e isso tem roubado o teu favor sobre nós, e a gente acha que é cristão. E no texto diz que apareceu um religioso dizendo: eu sei, eu te conheço, eu sei quem tu és. Isso é o problema do crente que acha que conhece o Senhor, que acha que te conhece e diz: eu sei que o Senhor planta onde não colheu onde o Senhor não plantou, por isso eu escondi, por isso Senhor, o Senhor não está nem aí para religioso, para gente que diz que é salvo, sendo que é ladrão, sendo que rouba do Senhor nos mínimos, na vida, com tudo errada. E eu sei que o Senhor quer transferir riquezas, saúde, paz sobre nós.
Por isso, Senhor, eu libero essa palavra agora. E quem recebe ela, Senhor, multiplica, Senhor. Dá capacidade para que eles multipliquem. Que os talentos sejam multiplicados. Em nome de Jesus. Mesmo você de cabeça baixa, você que sente que precisa de uma oração específica em relação à sua fidelidade, queria que você levantasse aí agora e viesse aqui. Eu quero colocar minha mão sobre você. Rapidinho, dobra o seu joelho aqui. Eu quero orar, oração rápida, objetiva. Mas eu sinto que eu preciso orar com você. Ajustar a tua fidelidade com Deus, teu equilíbrio com o Senhor. É nos mínimos detalhes. Senhor, aqui está o meu irmão. A gente não quer lutar e morrer na guerra. A gente não quer nadar e morrer na praia. Meu irmão tem muitos talentos. Não deixe, Senhor, que ele tem. Quem puder em pé me ajudar orando pelos meus irmãos aqui agora. Senhor, cobre-me, Senhor. Cobre os meus irmãos, Pai. Ajusta, Senhor, a fidelidade dos teus filhos. Pai. Aproveite para falar com Deus. Eu ainda não terminei de orar. Se você sentir que você precisa, bem rápido. Porque no último minuto desse service, o Senhor pode virar a sua história, virar seu cativeiro. Não aceite essa situação. O problema não está no país. O problema não está nas pessoas. O problema não está no governo. O problema não está não. O problema está na gente. É a gente que precisa mudar. É a gente que precisa ser fiel. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder. Ore aos teus filhos. Eu vou pedir aos pastores, as pastoras me ajudem a orar. Deus,
Do seu lugar, queria que o instrumental, se conseguisse pegar essa canção, vamos cantar juntos. Queria que você desse um abraço desse irmão que está ao seu lado. Diga: a fidelidade de Deus te acompanhará. Fiel Senhor. Queria que você, antes de terminar, põe sua mão, vamos cantar esse hino juntos aqui. Reduz para mim as luzes da nave. Vamos cantar juntos esse hino aqui, muito simples, declarando a fidelidade do Senhor. Eu creio em transferência de riquezas. Eu creio em transferência de riquezas. Eu creio que Deus quer tocar em alguém justo, limpo, purificado e abençoados aqui. Só quem está cheio da palavra, diga amém aqui. Diga: essa palavra é minha. Em nome de Jesus, diga comigo: Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Quem se habilita a dizer mais uma vez? Tu és fiel, Senhor. Mesmo a gente não sendo fiel, Ele tem misericórdia. Repete: Tu és fiel, Senhor. Fiel a mim. Só quem pode aplaudir ao Cordeiro de Deus, aplauda e glorifica o nome soberano de Jesus. Aleluia. Quando eu estava no seminário e eu estava me preparando para sair, no seminário eu fui inimigo de várias pessoas, mas eu tive vários inimigos. No primeiro ano eu fui muito crente e eu achei que o seminário era um lugar só de anjos.
E descobri que lá Deus manda os anjos caídos também, para tentar a gente, E eu lembro que uma vez uma pessoa judiou muito de mim. Eu cheguei de Rondônia e era motivo de muita inveja, porque eu no primeiro ano eu já era escalado para pregar em grandes congressos, grandes comparados àquela época. Falar para 1.000, 2.000 pessoas, era grande congresso. E o nome da gente ficava exposto na escala e no lugar que a gente ia pregar. Então aparecia por ordem alfabética, fulano de tal, e quem não era pedido para sair na escala, tinha que ir para lavar as panelas, fazer almoço no final de semana. Então, meu nome estava lá e eu fui muito perseguido. Não que eu não lavei panela, também teve meus dias. Mas lembra um dia que eu cheguei de Rondônia e eu olhei no pé de um cara, meu tênis. Eu olhei no corpo de outro, minha calça. Eu olhei no outro, um boné. Eu vi uma camiseta parecida à minha. Quando eu entrei no meu quarto, meu guarda-roupa arrombado, tudo que era meu tinha sido roubado, meus livros. Falei, meu Deus, entrou ladrão aqui, mas na verdade morava comigo. E aí, fiquei muito revoltado, fiquei muito doido. Falei, eu vou pegar um por um, parecia filme. Vou pegar um por um. Comecei a fazer um plano de ação. E aí meu diretor, João Perros, viu que eu estava muito irado e que eu não tinha medo das consequências, que eu estava cego. Aí eu fui pro diretor e falei, vou pegar um por um, roubaram tudo e tal. Ele falou, você vai ser expulso. Vou ser expulso. Nervoso. Eu não fui lá para ser expulso, fui lá para me formar. Eu estava muito bravo. Aí tinha um rapaz chamado Leocádio. O Leocádio era um formando, 4º ano, experiente, da presbiteriana. Nunca tinha conversado comigo, até porque eu era uma bactéria, segundo eles. O primeiro-ministro era bactéria. O primeiro-ministro não existia. Se eu chegava perto de alguém que era veterano, alguém falava assim, se eu falasse alguma coisa, alguém dizia assim, você está ouvindo uma mosca falar aí? Era mais ou menos assim. Para o seu seminário é normal. Aí explicar. Ele falou para mim assim, quando você for pastor, vai ter gente que vai roubar sapato, meia, livro, você não vai poder matar ninguém. Você vai ver coisas, você vai sentir coisas que você não vai poder fazer nada, você vai ter que só que orar. Então, ó, no meio do seminário tem uma salinha chamada sala de oração. Vai orar. E Deus vai mudar a história sua. Aleluia. Falei, que orar o quê, rapaz? Você pensa que é assim? Meu sapato, eu tenho tudo aí. Fui saindo assim e fui orar. E orei. E lembro como se fosse hoje. Passado algum tempo, o Senhor foi trazendo tudo um por um, não das pessoas. As pessoas eu descobri logo em seguida. Mas tudo que eu havia perdido, alguns devolveram. Mas outros, eu lembro que o meu tênis Lecheval, o cara que pegou, devolveu. Que é um chulé desgraçado aquele tênis. Ele devolveu. E Deus foi dando um por um. Eu não sei como souberam, porque na outra escala que eu fui pregar, a igreja soube, o lugar que eu desconfio que foi meu diretor, porque ele gostava muito de mim. Eu desconfio que ele deve ter dito para alguém que roubaram tudo meu. E lá no seminário, quando eu fui, igreja presbiteriana, inclusive, vou pregar agora, daqui um mês, vou pregar nela. E na cidade de Ponta Grossa, no estado do Paraná. Fizeram compraram roupa, compraram tanta coisa. Eu lembro que eu fui levando em prestações para o seminário. E fui levando sem mostrar muito, porque não podia mostrar que tinha os ladrões lá meio, bandido. Porque existem coisas que você só ganha se você for fiel. E ser fiel é coisa de gente fiel. Então, não faça o que as pessoas estão fazendo, ou não faça algo porque as pessoas estão fazendo. Faça porque você sabe que é correto, é certo, e Deus vai te prosperar. Deus tem compromisso com a sua palavra, e Ele não é homem para mentir, e nem filho de homem para voltar atrás, se arrepender. Até a pessoa que me roubou, o mais grave de tudo,
Eu estava em Minas Gerais, cidade de Uberlândia. Quando eu ganhei a minha oferta no domingo, o pastor me deu uma oferta e eu segunda-feira saí para comprar roupa. Passei numa loja de sapato, o Espírito Santo falou: compra um sapato e leva para o miserável. Eu falei: é a voz do inimigo querendo operar. Eu sabia que ele não queria usar porque ele roubou o meu tênis. Eu comprei um sapato e levei. Achei que com aquela minha caridade ele ia amolecer. Ele pegou meu sapato, não agradeceu e falou que era mais do que obrigação minha fazer aquilo. Tudo para me tentar. Eu falei: tá bom. Eu estava anestesiado, amortecido. Passado algum período, mais não sei lembrar quanto tempo, essa pessoa se tornou uma pessoa muito próxima na oração e na busca. Mas a vida dele era uma vida toda atrapalhada e ele não conseguiu se formar. Ele fez 4 anos e não saiu pastor, porque Deus tem compromisso com fidelidade. Aleluia. Quando você é fiel, Deus vai contigo. Quando você é infiel, entenda, tem 2 sacrifícios na Bíblia: sacrifício que você faz para Deus ou sacrifício que você faz para a tua carne. As duas têm recompensa. Sacrifício para Deus tem recompensa de Deus. Sacrifício para a tua carne tem recompensa de Deus sobre a tua carne. Recompensa é receber algo como compensação. Quem planta na carne colherá. Quem planta no Espírito colherá. Eu abençoo você em nome de Jesus. Diga assim: em nome de Jesus, minha sexta-feira será diferente. Um coração fiel para os propósitos de Deus. Você pode cumprimentar a pessoa do seu lado. Diga: que prazer ter você aqui essa noite comigo. Deus te abençoe.